Bom, pessoal, a ideia hoje é conversarmos sobre algumas dicas práticas para administradores de redes que estão iniciando em alguma empresa ou que já estão trabalhando, mas são iniciantes na profissão. Então, eu queria passar um pouco assim da minha experiência de coisas que acontecem e muitas vezes nós não temos nem com quem conversar, porque em muitos casos o administrador de redes é o único dentro de uma empresa, algo bastante errado, mas bastante comum também. Então, um sumário aqui dessas dicas, então, passam por conhecer o ambiente de trabalho, questões de auditoria, logo que a gente ingressa, então, numa empresa nova, numa instituição nova, ou até mesmo em algum processo de consultoria. Relacionamento pessoal, muito importante na nossa área, deixado de lado por vários colegas. O trabalho em equipe, então, muitas vezes temos o problema de trabalhar sozinhos e temos o problema de trabalhar em equipe. E na área de redes, algumas coisas são fundamentais. E eu vou conversar sobre isso. Organização das tarefas. Então, em relação à organização das tarefas, o nosso tempo é curto, então a organização é fundamental. Verificar as rotinas de backup. Então, muito comum a gente chegar em algum lugar novo e se dar por conta de que algum sistema não tem backup quando a gente precisa do backup, ou alguma configuração que ficou para trás, um equipamento que funcionava há 5 anos e daqui a pouco parou de funcionar, cadê a documentação? Então, são coisas desse tipo. Ambiente de teste e produção. Então, algumas dicas de como trabalhar com a experiência dentro da nossa área, que qualquer deslize pode parar a rede, a produção, um ambiente todo. Então, nós temos que ter uma diminuição do risco. E aí, como a gente faz isso? Heranças, então aqui se colocando no caso de estarmos assumindo uma posição de outro colega, então muito comum, você é recém-contratado, chega numa empresa, muitas vezes não tem documentação nenhuma, então por onde começo? O que eu tenho que fazer? E dicas finais, aí dicas assim, sem uma ordem certa, mas coisas que eu acho relevante. E algumas referências sobre administração de redes. Então, livros em português que tratam de administração de redes. Português e inglês também, né? Mas tem alguns livros em português interessantes. Bom, o primeiro passo é conhecer o ambiente. Então, imagine, vocês chegam num local qualquer, isso vale para qualquer profissional, mas para nós, quais são as pessoas que nós temos que conhecer? Nós temos que conhecer, obviamente, a chefia direta, colegas, mas temos que conhecer o pessoal que trabalha com infraestrutura, o pessoal que trabalha com desenvolvimento, o pessoal que trabalha com suporte, os nossos usuários principais, os usuários prioritários. Então, passa desde o pessoal da limpeza, porque eu vou precisar de uma chave em certo momento para acessar uma sala. Onde fica, por exemplo, o pessoal da vigilância, porque talvez eu tenha que acessar o ambiente aqui fora do horário de trabalho, eu tenho que pedir autorização. Então, conhecer o ambiente nesse sentido. A parte de infraestrutura. Então, ao ingressar num ambiente que nós estamos assumindo a rede, primeira coisa, obter acesso a todos os sistemas, servidores, serviços, documentações, quem é o responsável pelo quê. Normalmente tem dentro da empresa alguém que trabalha com o sistema, ou ele é usuário, ou um usuário avançado, quem é que cria os usuários, como é que se troca a senha, um pouco da cultura da instituição. Então, a cultura da instituição é muito importante. Vai desde o horário
de trabalho, até o tipo de vestimenta. Então, horários de acesso, por exemplo, às salas. Então, tudo isso é algo que a gente tem que tentar dominar. É difícil, é um ambiente novo, leva-se tempo para isso, mas quando a gente está na situação que tu tem que administrar um ambiente e tu tem que conhecer ele obrigatoriamente para poder administrar, tu vai ganhar tempo se tu conhece as pessoas certas. Então, se tu conversar com as pessoas que têm mais experiência, não necessariamente são na área de tecnologia, mas muitas vezes são pessoas que lidam como no papel de usuário, muitas vezes. Então essas conversas ali que acontecem no cafezinho, no intervalo, são tão importantes quanto tu pegares o organograma da empresa e analisares isso. A política de uso de TI. Então, basicamente, quais são as regras aqui? O que podes fazer? O que não podes fazer? Qual é o histórico que se tem aqui? Então, coisas do tipo que tu vai conseguir conversando com as pessoas. Vem cá, a rede aqui funciona? A internet aqui é boa? Quais são os problemas que vocês têm? Vocês conseguem imprimir todo mundo aqui? As máquinas de vocês, os sistemas que vocês têm disponíveis, são suficientes? Por mais que vão haver reclamações de todos os tipos, que nunca ninguém está satisfeito, na verdade, mas dessas pequenas entrevistas aí, vão se moldando as soluções que vocês vão pensar mais para frente. Partindo então da conhecendo o ambiente, ok, agora como é que eu faço para mim conhecer essa rede? É muito comum chegar num ambiente e não ter nada documentado. Então, alguns passos assim que poderiam ser feitos. Primeira coisa, que são relativamente tranquilas de fazer. Existem ferramentas para isso. Exemplo, ferramentas de varredura de vulnerabilidades, de atualizações, de compartilhamentos na rede. Existem ferramentas como Nessus, OpenVAS, Nmap e outras ferramentas menores que fazem isso. Então, coisas comuns, atualizações, principalmente sistemas operacionais dos servidores, de bancos de dados, de aplicações, vulnerabilidades conhecidas. Então, a partir dessas ferramentas de varredura podem ser analisadas. Aplicações web, muito comum. Então, o portal da empresa, a intranet da empresa. Se existem, por exemplo, relações com terceiros, se tem VPNs. Então, analisar essa parte de compartilhamento de arquivos, de dados, de impressoras. Fazer esse tipo de varredura de forma interna e também externa. Varrer sistemas, máquinas de usuário, muito comum, usuários compartilhando pastas com documentos sensíveis numa rede muitas vezes aberta. E o outro caso é a visão de quem está de fora. Então, já que a gente tem esse acesso privilegiado de estar internamente e externamente, fazer essa varredura de fora, tentar identificar vulnerabilidades aí, riscos que estão eminentes aí para os dados da empresa. Questões de endereçamentos. Então, a forma como está distribuído, quais são as faixas de endereço sendo usados, se os endereços estão bem distribuídos, se existe alguma lógica nessa distribuição, se existe então a necessidade de se criar VLANs, por exemplo, se redimensionar esse endereçamento na rede. Tudo isso, obviamente, a gente está fazendo uma análise agora de primeira mão. Vamos pensar assim, eu não tenho nada, eu quero descobrir essas coisas. Então eu vou olhar logs do DHCP, eu vou usar logs dos servidores internos de acesso ao banco de dados, e os próprios logs do banco de dados, dos servidores, dos sistemas operacionais. Então a parte de logs ali pode nos mostrar um pouco do histórico e do uso comum dessa rede, do ponto de vista
dos sistemas, normalmente. Do ponto de vista dos dispositivos, se há gerenciamento, exemplo, gerenciamento de switches, de impressoras compartilhadas em rede, então se aumenta aí o conhecimento que possa ter a curto prazo. O ideal é que se tenha esses registros todos centralizados, feito uma análise nesses logs, para se ter uma visão aí sim, panorâmica da rede. Rede sem fio, então muito comum a colocação de rede sem fio sem nenhuma organização. Então vai se distribuindo rede sem fio quando se precisa, sob demanda. Os equipamentos configurados cada um de um jeito, uma senha comum que todo mundo já sabe, certo? Já nem a senha é uma notícia, todo mundo está sabendo. Então, essa auditoria serve para isso, para se ter uma visão do que está se enfrentando. Dentro da auditoria também, a parte de infraestrutura é muito importante. Por exemplo, rede elétrica. Então, como é que é a rede elétrica aqui nesse prédio? Ou nesse conjunto de prédios? Ou neste prédio aqui, que é específico, onde ficam servidores? Como é que se consegue esse histórico? Normalmente com alguém da parte elétrica, que trabalha para essa empresa, ou o pessoal da casa, ou o pessoal terceiro. Então, se tem esse histórico... Pô, pergunta básica, vem cá, a rede elétrica tem alguma variação aqui? Equipamentos queimam aqui? Sabe, às vezes passa desapercebido isso, a coisa mais básica. Questão dos no-breaks. Vocês têm no-break aqui? Ah, temos no-break. Tá, mas e as baterias? Ah, a gente tem há mais de 6 anos. Tua bateria está durando 5 minutos. Tu tem um no-break com uma autonomia mínima. Existe um histórico de aquisições, de trocas de baterias. Climatização. O ar-condicionado está bem dimensionado para a sala dos servidores? Existe ar-condicionado? Existe uma sala de servidores? Então, tem várias questões aí, por exemplo, de cabeamento. É muito comum. Chega nas empresas, cabeamento não é nada organizado, não é documentado. Muitas vezes não são usados os recursos básicos aí de cabeamento estruturado, como patch panel, como identificação de tomadas, como dispositivos gerenciáveis, equipamentos colocados em áreas comuns de acesso público, ou embaixo de uma mesa, ou em cima de uma mesa, cabos aparentes e por aí vai. Então, essa primeira visão, já temos condições de elencar prioridades para trabalhar. Por exemplo, organização do cabeamento, revisão da rede elétrica, troca de baterias de no-break, aquisição de equipamentos de ar-condicionado. Claro que estamos conversando aqui com pensamento que isso é algo prioritário para uma empresa, que espero que para todas sejam. Então, se tem um servidor, a tua empresa depende de um sistema, tu tem que fazer um investimento mínimo para manter a disponibilidade desse sistema. Aí vocês vão estar dizendo, o cara está brincando. Gostaria, certo? Mas muitas dessas empresas que fazem uso desse serviço investem muito pouco na parte de infraestrutura. Outra coisa importante em relação a auditorias, contratos. Licenciamento de software. Bom, ingressei numa empresa, primeiro dia de trabalho, ok, estou conhecendo todo mundo. Vem cá, aqui existe um programa de licenciamento de software? Existe alguma parceria? Existe algum licenciamento empresarial corporativo? É comprado por unidade? É comprado OIM quando se compra uma máquina? Eu não sei o que é isso. Licença de software para quê? Então, isso acaba sendo um complicador. Provedor de serviços. Então, exemplo. A rede aqui, a parte de infraestrutura de cabeamento é terceirizada. Então, esses caras que botam cabeamento tem que conversar com eles. É importante que a gente tenha esses contatos aí. Como são também provedores de serviços. Vem cá, o link de internet aqui é da Oi, da GVT,
é uma outra empresa que fornece rede sem fio para nós aqui, fornece um link de rádio. Esse link hoje, qual é o valor que está sendo pago aqui? Quais são as condições que eu tenho? Qual é a garantia que se tem? Qual é o tempo de atendimento? E outras coisas que são importantes para a administração de rede, porque o nosso papel é, um dos principais, é disponibilidade da rede. Então, não adianta eu querer ter disponibilidade na minha rede se o cara que me provia um serviço não me garante um tempo de atendimento, por exemplo, de 4 horas. Ele me garante 3 dias de atendimento. Então, se eu der um problema no meu acesso à internet aqui, eu vou ter 3 dias para ser atendido. Ou 1 dia, ou 8 horas. E eu tenho que ter, então, uma redundância. Óbvio que o ideal é ter redundância, mas tem a questão toda custo. Tem a questão de investimento. Então, sendo bem realista, a maior parte das empresas tem um link de internet. E se cair esse link, acabou. Vão acontecer problemas? Com certeza. Mas quanto tempo é restabelecido esse serviço? Isso está no contrato e é muito importante ter acesso a esses contratos. Em relação a relacionamento pessoal. Então, normalmente, é muito comum dentro das empresas se dividir a área de TI em algumas áreas bem específicas. Por exemplo, o pessoal de suporte, que muitas vezes é o pessoal da área de redes. Mas estou botando aqui num contexto onde o pessoal de suporte faz um papel diferenciado. Esse cara faz o atendimento ao usuário final. Ele até pode crimpar um cabo, mas ele vai fazer acesso, ele vai fazer atendimento a um usuário com problemas mais simples. Então ele vai fazer o primeiro combate. E esses caras são muito importantes para nós. Porque esses caras são os executores lá. Eles são os caras que vão dar suporte para nós realizarmos os nossos projetos. Então eles devem ser aliados. É muito comum botar a culpa no suporte. O que é culpa no suporte? Pô, o cara lá na frente, o cara fez uma bobagem aqui, me complicou um negócio porque eu estava pensando em colocar sei lá, instalar um detector de intrusão aqui e o cara me modificou o endereçamento de uma máquina e me prejudicou. Mas tudo é conversado. Tudo tem que ser documentado. Então, se as coisas são bem planejadas, bem projetadas e organizadas, funcionam. Não há necessidade do suporte lá na ponta ser um cara entendido de redes para executar algum procedimento na área de redes, desde que ele seja bem orientado. Então, se quiser ter um projeto funcionando, é bom estar integrado com esse cara. Tem que estar integrado com esse pessoal. Então, é muito importante ter um bom relacionamento com o pessoal do suporte. Em relação ao pessoal de desenvolvimento de sistemas, então em empresas onde existem um pessoal da casa desenvolvedor de sistemas, mas em todas as empresas vai ter um pessoal terceiro desenvolvedor de sistemas. O que acontece é o exemplo mais clássico de todos. Os usuários não conseguem acessar o sistema. Parece rede. Nossa, a rede está ok. Houve alguma atualização do sistema? Ah, sim, houve. E nossa, obrigado por avisar agora. Então, isso é comum. É o chamado jogo do empurra, certo? Ah, ok. Não é rede, não é sistema. Suporte, não, está tudo ok. O usuário, mas não funciona para mim. Nós temos que unir forças, porque a área de TI é uma coisa só. Por mais diferente seja o perfil do profissional da área de TI, nós trabalhamos com o mesmo objetivo. Então, o usuário não usa a rede. O usuário não usa o Windows, não usa o Linux. Ele usa o sistema. Que na verdade para ele é a ferramenta de trabalho. Então se ele não tem acesso ao sistema, pouco importa o que tem por baixo, como é que se tem um switch, se tem rede sem fio, se tem fibra ótica, se o Windows está desatualizado, não me interessa. Eu quero usar o sistema. E está na dele. Então, o desenvolvimento de sistemas, o pessoal do desenvolvimento de sistemas é o nosso usuário mais complicado. Mas conversando, a gente se entende. Porque o que é grego para eles
é russo para nós. Então, temos que conversar, temos que ter uma forma de documentar os processos e uma integração para as coisas funcionarem. Essa é a dica que eu dou da minha convivência com o pessoal do desenvolvimento de sistemas. Podem ser grandes aliados, criarmos grandes projetos, mas também da forma errada pode ser um grande problema. Em relação à chefia, óbvio, normalmente sabe muito menos de redes que você. Qual é o objetivo, então? Olha, temos que explicar de forma mais leiga possível. Nem sempre é possível, ok? Nem sempre vai ser possível explicar de forma leiga, clara, objetiva, para alguém que não sabe do que está se tratando. Mas ter a confiança, e ela tem que ser recíproca, é muito importante. Porque, querendo ou não, esse cara vai te defender quando tu precisar. E se tu é um cara que acha que teu chefe, ou teu... Não precisa ser teu chefe, pode ser supervisor, teu... Ou até empresas menores, o próprio ser o dono da empresa. Se ele não confia em ti, tu não vai conseguir, primeiro, cumprir os teus objetivos de melhorias, de aquisições, porque tu vai ser um custo. Agora, quando a tua chefia confia em ti e tu consegue passar essa confiança e tu consegue provar que as coisas que tu está fazendo estão trazendo melhorias, tu vai receber essa confiança de forma integral. Bom, e aí chegamos no usuário. Então, primeira coisa, o usuário não tem nenhum dever de saber o que é um ping ou um ipconfig. Esse cara aqui está na dele, ele é usuário. Mas detalhe, esse é um caminho mais curto para demissão ou para o aumento de salário. O tratamento que tem que dar para o usuário, não estou contando a questão da educação aqui, pessoal, certo? A questão da educação é algo primordial, ok? O que eu estou tentando trazer aqui é que o usuário, no papel de usuário, ele é o cara que tem a rede como algo transparente. Ele tem uma ferramenta de trabalho, que é um sistema, que é uma planilha. Tendo acesso a isso, ele vai ser um cara tranquilo. Só que temos o outro lado, que são as questões de limitações, que estamos preservando, na realidade, os recursos da rede, recursos da empresa, recursos que o próprio usuário faz uso. Só que esse cara enxerga a rede como se fosse dele. Por quê? Porque na casa dele é assim, que no celular dele é assim. Mas quando tu entra num ambiente que é um ambiente corporativo, os recursos não são individualizados, eles são corporativos. Então é muito comum. Eu quero acessar meu Facebook, eu quero baixar filme, eu quero ver pornografia, eu quero fazer qualquer coisa. E aí nós nos tornamos os xerifes, os policiais, os criadores de regras, os limitadores, os chatos. Mas entra nisso a questão política da empresa. Tem que ter uma política na instituição que regra o que pode e o que não pode ser feito. Não é o pessoal da área de redes que tem que fazer isso. Não somos criadores das regras. Nós podemos participar da criação dessas regras, das políticas. Nós somos apenas executores. Então, aquele ranço comum, o pessoal de redes bloqueou o Facebook, deveria ser traduzido para o seguinte: a política da instituição não permite o uso de redes sociais na rede corporativa. Muito simples, muito claro. Isso vale para todos. Isso tem que ficar claro, inclusive para nós. Se é uma política da instituição, tem que valer para todo mundo. Agora, um parênteses. Eu sei que não funciona assim, certo? Mas deveria. Bom, o trabalho em equipe, então, quando se tem mais de um administrador de redes, muito importante, documentação. Isso é fundamental. Fazermos as soluções aparecerem com criatividade, à base de gambiarra e etc.
é um trabalho. Só que se lembrar disso aí é impossível, muitas vezes. Então, se documentar essa grande solução feita para você mesmo é complicado, imagine documentar isso para outra pessoa ler. Então tem que ter formas, tem que se doutrinar para isso, se disciplinar para criar documentos legíveis, tanto para nós mesmos quanto para outros. Parte de comunicação, fundamental. Exemplo, pô, eu tava mexendo aqui no servidor, resetar o servidor. Puxa vida, certo? Você conheceu, eu tô trabalhando do lado do cara. Tô do lado aqui. Certo? Me manda um e-mail se for o caso. Não precisa me falar nada, me manda um e-mail. Mas tem que haver comunicação. Humildade. Por que humildade? Porque nós não sabemos tudo. Talvez, se eu perguntar para o meu colega, ou perguntar para algum dos meus colegas sobre alguma coisa, talvez ele tenha a experiência de já ter passado por isso e talvez possa me dar uma dica que encurte muito o meu trabalho. Ou até mesmo escutar um pouco o que o colega está dizendo, porque talvez ele possa me passar alguma coisa. E se eu estou com a minha guarda baixa, ou seja, eu estou pronto para receber, pronto para aprender, eu sempre vou ganhar com isso. Agora, se eu me coloco numa posição de arrogância até, isso aí eu já sei, você não quer nem saber, estaria se perdendo. Com certeza, vai se perder bastante. E é uma coisa que acompanha há muito tempo. Certo? A gente tem uma autossuficiência de achar que sabe tudo. Porque eu já fiz, eu que sei. E quando a gente trabalha em equipe, e é muito comum, porque tu está trabalhando sozinho, a empresa cresce, tem uma demanda maior, e vem um novo colega para trabalhar, é muito comum se reter informação, não se querer passar nada, porque se tem aquele medo de, eu vou ter que ficar explicando pro cara ainda. Agora pense que daqui a pouco ele vai explicar para ti também. O reconhecimento. Então, trabalho em equipe. Reconhecer que o colega fez um bom trabalho. Reconhecer que aquele projeto que foi realizado por um colega pode ser estendido. Ele pode ser melhorado também. Ele pode ser colaborado com outros e pode crescer para ser uma coisa melhor. Então, reconhecer o trabalho dos outros. Isso também é muito difícil. É muito difícil, principalmente nesse ambiente que eu comentei, de alguém que está há bastante tempo trabalhando numa empresa, tem um novo colega agora, e quando chega esse novo colega, ele é tratado como esse cara é o cara diferente, é o cara que chegou agora. Eu é que sei e ele tem que aprender. Então a gente tem que reconhecer quando esse cara também começa a fazer as coisas e elas começam a ter bastante valor. Então a gente tem que reconhecer isso. Bom, a cultura e o negócio da instituição. Então, o trabalho em equipe ele tem que ser voltado para o negócio da instituição. O que minha instituição trata? Olha, minha instituição trata de educação. Então, tudo que eu faço aqui, todos os projetos são voltados para a melhoria do negócio da instituição. Não, uma empresa, ela é uma empresa que vende remédio. Ok, então nós temos que ter o foco no negócio da instituição. E a equipe toda tem que estar focada nisso. E um outro fator muito importante. O trabalho em equipe é fundamental e eu preciso tirar férias. Eu, eventualmente, posso ficar doente. Eventualmente, eu posso estar longe do local do meu trabalho e eu precisar de auxílio de um colega para fazer algum procedimento. Então, é muito comum em pequenas empresas ter um cara que é o responsável por tudo. É o cara que conhece o firewall, o cara que conhece a configuração de todos os dispositivos, ele tem acesso aos contratos, ele que sabe as senhas de tudo, etc. Até esse cara tirar férias. Ou nunca tirar férias. Então, é importante
ter um substituto. Minha dica, em empresas pequenas, onde não há condições de ter 2 administradores de rede, deva ter pelo menos um cara do suporte, que tem interesse na área de redes. Esse cara ele pode ser treinado, esse cara pode ser instruído, óbvio, se tiver interesse, tiver um pouco de perfil, para substituir o administrador de redes em eventuais férias ou em algum eventual falta ao serviço ou coisa do tipo, que ele possa ser o cara quebra-galho. Mas um quebra-galho bom. Não é um cara que eu tenho que pegar o telefone e soletrar LS. Soletrar para ele reboot. É um cara que sabe fazer isso. Então pense sempre que vocês vão ter que tirar férias. É muito legal ser o dono do campinho. Até um belo dia tu precisar te ausentar. Então fica a minha dica aqui. Sempre tentem achar alguém que não precisa necessariamente ser da área de TI. Não precisa. Um cara que tenha um pouco do perfil, que conheça a parte administrativa da empresa, seja o cara responsável, que possa ser teu substituto. Para procedimentos, óbvio, de rotina. Que possam ser documentados e ele possa seguir. Então, muito importante a questão da documentação. Bom, em relação à organização das tarefas. Então, primeira coisa, planejamento das atividades de rotina. O que é a rotina do administrador de redes? Primeira coisa, eu vou avaliar se os serviços estão disponíveis, se os serviços têm recursos para poderem seguir disponíveis. Exemplo, espaço em disco, uso de memória, uso de processador. Se as rotinas de backup terminaram como deveriam. Se a abertura de regras de firewall foram feitas e foram fechadas novamente. Então, organizar o tempo de forma produtiva. Tentar encaixar essa rotina de forma mais automatizada possível. Então, automatização de tarefas chatas. Tarefas mecanizadas. Eu não tenho que acessar o console de cada servidor para ver se tem espaço em disco. Eu vou automatizar isso. Isso é uma coisa óbvia. Mas, por exemplo, eu tenho que criar usuários todos os dias. Aí eu pego um formulário que está preenchido à mão, eu digito ele num outro formulário, aí eu aperto um botão, ele exporta o arquivo, eu vou lá e confirmo. Por favor. Vamos pensar em automatizar isso. Ou vamos pensar em automatizar o máximo possível, mas que uma outra pessoa possa até fazer isso. Não nós fazemos isso. Vamos ocupar nosso tempo da forma mais produtiva. Documentar os procedimentos todos. Então, todas essas tarefas executadas, documentar esses procedimentos. Muito importante que tenha um único repositório com todos os procedimentos de rotina. Claro que isso aqui é muito importante que seja protegido, que tenha acesso com senha, mas que seja um lugar único. Que eu possa fazer uma busca sobre procedimentos que são realizados comumente, mas não são diários, são a cada 2 meses. Então eu não preciso ficar me lembrando de cabeça que a cada 2 meses eu tenho que fazer um comando X. Eu coloco isso numa base única, faço a busca e é isso aí. Vamos usar a nossa cabeça para outras coisas. Em relação à organização das tarefas, então, o máximo de atenção na execução de rotinas críticas. Quantas vezes já aconteceram de, nós vamos fazer só uma migração aqui, é uma coisa simples. É só pegar daqui e copiar para lá. E aí foi-se um final de semana inteiro. Por quê? Porque não se tinha um plano B, se desse problema. Não se foi testado isso. Não se foi documentado da outra vez que foi feito. Não se tinha backup. Não se testou o disco que vai ser colocado no servidor. Não se testou as memórias. Não se testou a placa de rede. E por aí vai, vários exemplos. Então, a organização das tarefas não é somente elencar as tarefas, e sim testar os componentes todos que vão ser, por exemplo, utilizados numa migração, atualização de versão de hardware, de software e por aí vai. Bom, fundamental, verificar as rotinas de backup. Então, pergunta básica.
Todos os servidores, dispositivos, sistemas, bases de usuários, banco de dados, possuem rotinas de backup. Então imagine a situação, você chega numa empresa amanhã, estão assumindo a área de administração de redes. Primeira coisa que vocês vão fazer, vem cá, existe backup das coisas atuais que tem aqui? Onde está? Quando é que é feito isso? Tem backup desde quando? Quem é que tem acesso ao backup? Isso está em mídia removível? Está em HD? Os testes de restauração já foram feitos? Então, tenham como fundamento manter o que já existe antes de sair criando coisas novas. Ao chegar num ambiente novo, verifiquem as coisas que já existem. Óbvio, tem coisas que existem e estão erradas, mas elas podem ser consertadas. Agora, se elas existirem, se elas não existirem mais, o problema está criado. Então, backup de bancos de dados, de configurações. Um exemplo clássico, tem um switch aqui que tem 12 VLANs criadas. Tem arquivo de backup da configuração desse switch? Não, não tem. Muito bem. Queimou o switch. E agora? Tem que identificar os cabos todos. Da onde vem cada cabo? Então acaba se tornando muito mais complexo. E era algo simples de fazer se inicialmente tivesse esse arquivinho de configuração, que é algo que em 10 minutos pode ser feito. Bom, a velha disputa aqui de ambientes de testes e ambiente de produção. Então, essa é uma questão básica. Eu acho que vai funcionar, não deve ser feita nunca em ambiente de produção. Então, imagine, eu vou fazer um teste aqui. Espera aí, estou fazendo um teste no banco de dados que tem 100 usuários agora usando. Então, essas experiências inéditas em ambiente de produção têm que ser evitadas ao máximo. Então, tem que fazer o quê? Reproduzir de forma mais fiel possível o ambiente de produção em cenário de testes. Puxa vida, hoje com virtualização, não precisa grandes recursos para poder se fazer um ambiente de testes. Exemplo, muito comum. Os caras desenvolvem uma versão nova do sistema, aplicam em produção e deixam os caras usar. Fazem testes mínimos antes de colocar em produção. Na área de redes, poxa, eu consigo testar um firewall em ambiente de teste? Sim, consegue. Eu consigo verificar como funciona, por exemplo, sei lá, um detector de intrusão sem colocar na minha rede e afetar alguma coisa? Consegue. Mas claro, tem momentos que isso não vai acontecer. Eu só tenho um servidor. Eu vou ter que fazer um teste e só funciona nele. Bom, o que dá para se evitar? Bom, dá para se testar tudo que eu não preciso fazer em produção antes. Não, eu vou testar, por exemplo, vou instalar o VMware SX, exemplo, numa máquina virtual para ver como é que funciona. Ah, não, já vi como é que é. Ok, agora eu vou no servidor fazer esse teste. Claro que pode acontecer problemas. Ah, faltou um driver, deu um problema no próprio servidor. Isso vai acontecer. Agora, tem que ser o nosso objetivo principal não fazer experiências em ambiente de produção. Bom, outro fator importante são as heranças. O que eu estou chamando de heranças aqui? Chega-se no ambiente, existiu um administrador de redes, obviamente. E aí, o que eu tenho agora de herança desse último administrador? Bom, passos, né, que são, digamos, fundamentais. Trocar a senha de usuários privilegiados em todos os sistemas e serviços. Revisar privilégios dos usuários. Então, não é o usuário administrador que tem privilégios lá no AD da empresa. É o usuário chiquinho. Então eu vou ter que usar alguma ferramenta para poder listar esses privilégios, identificar esses caras que não deveriam estar lá. Revisar agendamento de rotinas. Então daqui a pouco eu tenho uma regra lá na cron de um servidor que envia um arquivo, sei lá eu, para
para a nuvem na Amazon. Isso aí, o que, que é isso? Eu não sei nem o que, que é isso aí. Então, primeiro assim, ó, vamos analisar o que, que esse script faz, para que, que ele existe aí, se ele é necessário. Revisar acessos remotos. Então, acesso para SSH, por VPN, por Remote Desktop, VNC, por diversas outras formas que podem ser feitas. Não somente nos servidores, não somente nas máquinas do antigo administrador, mas em máquinas também de usuários. Então é importante aquela varredura, aquela auditoria anterior, para ver se não tem serviços ativos na rede. Aquele velho cavalo de Troia caseiro. Então, configuração de VPN com o usuário com uma senha fraca, regras de firewalls especiais para um usuário ou para outro, para algum serviço ser liberado ou não. Então isso toma tempo, certo? Mas é importante fazer isso. Porque não é que o outro administrador de rede é um cara mal intencionado. Não é isso, certo? Às vezes são coisas históricas que até o último administrador nem se lembra mais. E quando a gente assume a rede agora, a partir de agora, é a nossa administração. E se acontecer alguma coisa a partir de agora, não adianta dizer que o outro administrador tinha feito. O responsável agora somos nós. Então, arquivos e documentos das máquinas e contas do antigo administrador são importantes. Então, a máquina do antigo administrador pode ser riquíssima em informações sobre a rede. E o que, que normalmente se faz? Um administrador foi embora, vai ser contratado do outro. Aí o pessoal que é do suporte ou a chefia formata a máquina do antigo administrador, que agora vai chegar um novo. Primeiro erro. Primeiro fundamental. Claro que a gente não está na empresa, né? A gente não está na empresa, a gente está chegando agora. Mas isso aconteceu e é muito ruim. Porque às vezes tem um atalho no desktop do administrador que acessa um sistema que tu vai levar 1 hora, 3 horas, 2 dias para saber o que, que faz. Documentos impressos. Então muita coisa impressa. É importante fazer essa varredura também em documentos. Não só online as coisas, mas em documentos, em pastas, em cursos já feitos, em anotações. Outra, informalidades, que são heranças muito ruins. Comum. O antigo administrador deixava usar torrent, ver pornografia, acessar rádios online, Netflix. Bom, passou? Administrador antigo? Ok, legal. Mas agora não vai funcionar assim. Isso é uma briga muito grande que se tem. E, digamos, no desejo de se ambientar, de formar novos amigos, tu acaba te traindo por isso. De não querer comprar briga e fazer isso aqui. Só não se esqueça do seguinte, que tem que haver uma política da empresa. O antigo administrador fazia isso, ele fazia de forma errada. Então a gente tem que fazer o trabalho de forma correta, fazer as coisas direito. Então, isso que acontece está errado. Não devemos continuar. Bom, como dicas finais, algumas passagens assim, algumas experiências que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, a primeira coisa que eu acho fundamental é entender os porquês. Porquê de cada coisa. Por que que acontece isso, como se faz e como é que eu repito isso aí. Não fazer e tomara que funcione, ou não toca porque está funcionando. Temos que entender os porquês, porque as coisas vão se repetir. E o que está funcionando hoje pode não estar funcionando amanhã. E se eu não sei porque está funcionando hoje, eu não vou saber fazer isso amanhã. Então, inicialmente, não pegar os atalhos. O caminho mais longo tem os maiores ensinamentos. Então, por que eu vou agora digitar esse comando aqui? Exemplo, vou digitar esse comando aqui só para resolver meu problema. Não, eu vou entender o que faz esse comando. Eu vou entender se não existe uma alternativa. Vou entender o ambiente onde eu estou aplicando isso. Leva mais tempo? Ok. Tu vai pegar o atalho depois? Vai pegar, mas tu sabe o que tu está fazendo. Outra, deseje sempre fazer as coisas direito. Então, usar a gambiarra com moderação. Tentar fazer sempre da melhor forma possível. Isso vale para qualquer coisa. Desde organizar cabeamento, identificar,
parte de infraestrutura, configurar equipamentos, configurar firewall, atender o usuário e tudo mais. Documentar tudo com detalhes. Isso nunca vai ser ruim. Nunca vai ser um desperdício de tempo. Vocês vão precisar de tudo que vocês fizerem. Então, documentem. Não ocupe espaço. Foi-se o tempo de imprimir e deixar numa pasta. Você pode botar isso aí em qualquer lugar. Bota no Dropbox, bota no e-mail, bota num bloco de notas, sei lá eu. Mas não tem desculpa para não documentar as coisas hoje em dia. Realizar teste em todos os procedimentos e soluções. Então, pensei numa forma de trocar a senha de todos os usuários. Tá, mas vem cá, então testa antes de aplicar nos usuários. E outra, e se não der certo, como é que eu volto à senha anterior? Tem que sempre pensar no pior caso. Pense no pior caso, que vocês vão ter menos problemas. Organizar o tempo de trabalho. Então, definir prioridades. Puxa vida, quantas vezes, com colegas de trabalho, o cara totalmente disperso, fazendo qualquer coisa no ambiente de trabalho. Exemplo, o cara olhando o fórum de jogos, olhando vídeos no YouTube. Puxa vida, aproveita esse tempo que tu tá no teu trabalho para melhorar o teu trabalho. Se tu não tem nada para fazer, é muito preocupante. Ou tu é muito bom, tu é um cara muito organizado, muito planejado, e é possível fazer isso. Ou tu é um cara desorganizado. Porque aí, tu não tá fazendo as coisas que deveria. Então, definam prioridades. Eu tenho essas prioridades para me realizar aqui hoje. Terminei o que eu tinha que fazer, ok, pode fazer o que quiser. Acessa fórum que tu quiser, faz, vê vídeo, dorme, sei lá. Ninguém vai te incomodar, cara, se tu fizer teu trabalho. Entendam isso. Tu não vai precisar te esconder para fazer nada. Mas tem que fazer o trabalho. Sempre projetar melhorias. Mesmo porque está funcionando bem. Claro. O que eu estou dizendo aqui? Pô, tá tudo funcionando perfeito, então vou começar a melhorar tudo agora. Não, não é essa a questão. A questão é, sempre dá para otimizar, sempre dá para melhorar. Mas tem que ter bom senso. Exemplo, poxa, o sistema está funcionando redondo, não existe reclamação nenhuma, mas vocês estão monitorando, existe um monitoramento, está batendo o monitoramento com o que o usuário está dizendo? Não, está tudo ok, realmente. Está baixo consumo de recursos de hardware, a rede está perfeita, está funcionando tudo legal, ok. Então, beleza, não precisa mexer. Agora, a internet está boa. Não, a internet está boa, eu quero quantificar isso. A internet está boa, meu link é de 10 MB, está sendo ocupado 7 MB, mas tem picos de 10. Que picos são esses? Vamos identificar esses picos. O que está causando isso aí? Então, a gente tem que estar sempre pensando em melhorias. Outro fator, aprender a se adaptar às situações. Então, assim, por mais que se dê dicas, que se explique, que se estude, sempre vai haver mudanças. Então, hoje eu domino IPv4. Parabéns. Em breve vai ter que dominar IPv6. Tá, e depois? E depois, talvez tu vai ter que dominar rádios inteligentes, software que define rede, a internet das coisas. Então não vai parar nunca. A área de redes é muito dinâmica. Então a gente tem que ter esse, digamos, não vou chamar de cacuete, mas é algo assim, tu tem que estar preocupado em aprender. Outro fato importante, admitir os erros. Então assim, ó, mentira de perna curta. Exemplo. Quem é que desligou o servidor? Eu não fui. Não, aconteceu nada aqui. Ó, vem cá, estou olhando no log aqui, tem assim, ó, shutdown-r now, e quem acessou foi tu. Puxa vida, certo? Entra a chefia, vem cá, tem problema na rede? Não, não tem problema nenhum.
Não tem problema nenhum. Tá todo mundo parado? Não. Fizesse alguma coisa? Não, eu não fiz nada. Tu dizer que não fez nada é omissão. Tu tem que saber o que está acontecendo, não tem? Agora, quando tu trabalha em equipe, tem que ser algo honesto, claro e sincero. Por quê? Porque se tu dissesse para alguém que tu não deu shutdown no servidor, o cara vai se preocupar e sair procurando log, vai procurar se não houve uma invasão, se não houve um ataque interno, externo. Olha o trabalho que tá dando pro teu colega. Seria muito mais fácil dizer, pá, cara, errei. Desculpa aí, pá, eu tava numa console aqui, tava com duas janelas abertas, meti shutdown no servidor errado. Foi mal aí. Não, beleza, tranquilo. Quantas vezes já aconteceu isso, pessoal? Quantas vezes já aconteceu isso? Então, aquela questão de ter humildade também, de reconhecer que acontece esses tipos de erro. E aprender com esses erros, né? Isso é inerente da nossa profissão, a gente tem que aprender com os erros. A gente erra muito. E vamos continuar errando. Mas repetir os erros é um problema. Bom, criar soluções podem ser repetidas. Então, tia, fiz um negócio aqui, eu nem sei o que é, mas agora está funcionando. Já escutaram essa. Mas vem cá, vamos fazer de novo para ver se a gente acerta. Isso é entender os porquês. O pior caso é esse, não toca isso aí, não toca, senão pode dar problema. Que isso, pessoal? Nós temos que ter o entendimento de como as coisas funcionam. Outro fator, manter as coisas simples. Pô, o negócio já é complicado, pô. Então, não vamos piorar. O gerenciamento torna-se simplificado. Então, por que eu vou optar pela solução mais complexa? Óbvio, desde que o resultado seja similar. Mas por que eu vou optar pela forma mais complexa de fazer algo se eu tenho uma forma mais simples? É o famoso complicador na cabeça. Puxa vida, cara, vamos pensar uma forma mais simples. As formas mais simples é a mais elegante. É mais fácil de gerenciar, é mais fácil de entender, é mais fácil de documentar. Todos os casos podem ser simplificados? Sinceramente, acredito que sim. Dentro disso, sempre começar a resolver um problema pelos componentes mais básicos e simples. Exemplo, pô, o servidor não está funcionando, cara. Tu olhou o cabeamento, olhasse a rede elétrica, tu olhou o disco, vê se não está cheio, se não está usando a memória da máquina. Antes de eu olhar se a tabela de usuários do banco de dados está corrompida, por exemplo. Olha a parte dos componentes mais básicos. Por quê? Porque é mais simples. É mais fácil. Agora, se eu for olhar lá a tabela dos usuários, vou perder um baita tempo. E era um problema intermitente na porta do switch por causa do cabo, que se soltou do patch panel da sala dos servidores porque a mulher da limpeza passou uma vassoura. Isso é real, certo? É um exemplo real de coisa que acontece, que era muito simples. Se eu fosse simplesmente a sala dos servidores e olhasse o cabo quase saindo da porta do switch. Bom, soluções prontas, comerciais ou não, nem sempre irão resolver todos os problemas. Então assim, ó, a gente não fica pensando apenas o seguinte, deve ter um cara que deve saber como é que se faz isso. Peraí, tia. Deve ter uma empresa que vende uma solução que faz isso. Pô, vou procurar no Google aqui uma solução para isso. Peraí. Quem sabe usar um pouquinho de criatividade nas soluções. Santo de casa faz milagre de vez em quando. Para isso é importante conhecer uma linguagem de script. Sugiro Python, mas pode ser Perl, pode ser PHP, pode ser qualquer coisa. Posso agrupar ferramentas, posso montar uma solução. Porque nem sempre vai ter uma resposta pronta porque a gente quer. Raras vezes até vão acontecer isso. Algumas reflexões, então, finalizando aqui. Primeira coisa, não se administra algo que não se conheça. Então a gente tem que ter um entendimento de todos os componentes de uma rede para poder administrar ela. Nunca será fácil. Tenham isso em mente. Essa é a dica principal que eu dou para todos os administradores de redes, iniciantes ou não, que pense que nunca será fácil. Pense no pior caso sempre. Vocês vão estar preparados para tudo que vier pela frente.
pensar mais, correr menos. Então, não fiquem fazendo coisas maçantes, mecanizadas, que podem ser automatizadas. Se vocês pensarem, vocês vão achar uma solução para isso. Então, muitas vezes não se automatiza porque vai dar um baita trabalho. Mas vem cá, ficar digitando, dando enter no teclado barra de espaço por 1000 vezes é melhor do que parar 2 horas e pensar numa solução para automatizar isso? Os problemas irão se repetir e as soluções para eles também. Portanto, documente as soluções e os problemas. Uma base com problemas e soluções, isso não vão encontrar no Google. Porque as empresas de vocês, a cultura da empresa que a gente trabalha, não está no Google. A rotina específica não está no Google. Ela está no documento que vocês criaram. A parte técnica não é tudo. Saber trabalhar em equipe e ser proativo são tão importantes quanto. Então pensa na nossa profissão. Tecnicamente, muitos são equivalentes. É fácil buscar conhecimento técnico. Existe Coursera, existe edX, existe o YouTube, existe livros, existem fóruns, mas tu ter a humildade, educação, um perfil proativo, saber trabalhar em equipe, isso são. E fora as atitudes, ética e etc. Mas isso é a essência de um bom profissional. Isso não se acha somente fazendo acesso à internet, procurando Google e etc. Isso é algo que tem que ser trabalhado por nós, com auxílio de técnicas que existem, mas principalmente de querer. Se tu quiser, tu tem grande chance de te tornar um grande profissional. Como referências, a biografia básica, assim, que trata de administração de redes. Este livro aqui, Princípios de Administração de Redes e Sistemas, principalmente a parte inicial desse livro aí, Mark Burgers, muito interessante. Fala um pouco das coisas que eu comentei aqui. E é a visão de administração de redes essencial, pura. O livro, o Manual Completo de Linux, tem algo também falando sobre essa parte mais genérica, não só de Linux, mas parte genérica de administração. E este livro aqui é o fundamental. The Practice of System and Network Administration. Esses caras aqui trabalham em grandes empresas. Então são 3 autores aqui. Na verdade, um autor e 2 autoras. Esse cara trabalha no Google. Então eles têm assim, ó, a essência da administração de redes e sistemas. Muito bom, recomendo, uma pena não tem em português. Mas é um livro assim, para mim, quando eu li esse livro aqui, me encaixou as coisas que eu penso, as coisas que eu vivi e vivo diariamente no meu trabalho. Sou administrador de redes há mais de 20 anos. Então essas coisas todas vieram assim, claramente para mim. Já tinha um livro muito bem escrito, muito bem feito e muito bem distribuído. Vale a pena aí. Tem na Amazon para vender. Vocês podem encontrar também em arquivos aí em formato de e-book. E alguns sites que tratam de administração de redes e sistemas, com alguns congressos, como o caso do Usenix, Lisa, SAD. Aqui no Brasil, 2 grupos muito interessantes, que é o Grupo de Trabalho de Engenharia e Operação de Redes da RNP e o Grupo de Trabalho de Segurança em Redes também da RNP. Nesses links aqui vocês encontram os vídeos dos encontros desses grupos aí e alguns slides e alguns PDFs muito legais. Claro que são um enfoque mais na área acadêmica, mas as coisas se repetem. Os problemas são idênticos. Então vale a pena dar uma olhada aí.